E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão de eletrodinâmica e o assunto é corrente elétrica. Acompanha comigo o enunciado. Indiquemos por I a intensidade da corrente elétrica que circula por um condutor metálico. Sejam Eminho e E, respectivamente. Então, Eminho é a massa e E é o módulo da carga do elétron, a carga elementar. Se Emão é a massa total dos elétrons que atravessam uma secção qualquer do condutor, vou lembrar contigo que é secção daqui a pouco, no intervalo de tempo ΔT, a relação entre a corrente I, a massa Eminho, o Ezinho, o Emão e o ΔT é quanto? Qual dessas 5 relações é a correta? Beleza? Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos imaginar o que é esse fio condutor, esse fio metálico, e vamos ver o que ele quer dizer com seção desse condutor. Dá uma olhadinha então. Eu trago para você aqui agora o desenho de um fio cilíndrico, tá bom? E aí vamos imaginar esse fio cilíndrico, você tem aqui então terminalzinho de entrada, terminalzinho de saída, né? As extremidades desse fio. E aí, o que ele está falando? Ó? Então, I é a intensidade da corrente que circula pelo fio. Então, aqui, ó, I é a intensidade da corrente que está passando aqui nesse fio, tá certo? Bom, se você tem uma corrente num condutor metálico, lembra que no condutor metálico a corrente ela é uma corrente de elétrons, né? Os portadores são elétrons. Então, se eu tenho uma corrente elétrica, é porque eu tenho um movimento ordenado de elétrons atravessando esse fio. Então, quando os elétrons atravessam esse fio, perceba que esses elétrons vão passar nessa área aqui, ó, nessa área circular. Isso aqui, que representa a grossura do fio, o calibre dele, é o que a gente chama de secção transversal. Tá? Então, a secção transversal é essa área atravessada pelos elétrons, tá? Como se fosse um túnel aí, atravessando esse círculo, tá bom? Então, vamos colocar aqui, então, isso seria a secção ou simplesmente seção transversal do condutor, tá legal? Bacana. Então, aí você tem os elétrons atravessando, então, essa seção. Elétron aqui tem carga negativa. E sobre o elétron, ele diz uma coisa muito importante. Ele fala que cada elétron desse aqui tem uma massa eminho, vírgula, e o que mais? A carga dele é a carga elementar. Então, a massa de cada um ali é eminho. Aí ele fala também que emão é a massa total dos elétrons que atravessam aquela seção. Então, aqui ó, eu tenho um punhado de elétrons atravessando essa seção, esse calibre aqui circular, certo? Ele chamou de emão, vamos colocar aqui, ó. Emão é a massa, vamos colocar aqui embaixo, emão é a massa total daqueles elétrons. Legal. E aí, isso aconteceu durante um intervalo de tempo ΔT. Então, aconteceu durante um tempo ΔT. Ele quer que você relacione essas grandezas. Vamos lá? Como é que a gente começa? A gente começa como todo exercício de corrente elétrica. Você vai começar pela definição de corrente. Vamos ver aqui embaixo, então? Olha só, deixa eu trazer o desenho junto comigo aqui, ó. Olha só. Então, vamos trazer o desenho aqui para baixo. Vamos lá, então. Primeira coisa, você vai lembrar comigo que corrente, a intensidade da corrente, é a carga que atravessa esse condutor, carga Q, dividida pelo tempo. Muito bem. O que mais que eu tenho? Lembre-se que aqui você tem um certo número de elétrons atravessando. E esse número de elétrons é o N. Vamos colocar aqui, ó. N é o número de elétrons. Então, hipoteticamente, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons atravessando. É claro que tem muito mais que isso, tá? É só uma situação hipotética. Então, N é o número de elétrons. E aí você deve lembrar o seguinte, como a carga elétrica de cada elétron é Ezinho, então qual vai ser a carga total desses N elétrons? Bom, se um elétron a carga é, 2 elétrons é 2E, 3 elétrons 3E, então N elétrons vai ser o quê? N vezes E. Você lembra lá do que negócio estranho, né? Lá, Q igual a NE, a carga total desses elétrons é o número de elétrons vezes a carga elementar. Tranquilos? Belezinha, né? Bacana. Continua comigo então, meus amigos. Olha só.
E aí, tudo isso aqui vai ficar dividido por ΔT. Maravilha. Até aqui, eu tenho certeza que você chegou muito bem. E aí você pode ensaiar isso aqui, ó. A corrente, então, é N vezes E dividido por ΔT. E aí, o que mais que você pode fazer? Eu poderia multiplicar isso aqui em cruz. Você sabe que aqui embaixo tem um escondido, né? Ó. Então, na hora que eu multiplico isso aqui em cruz, fica assim, ó. N vezes E vezes 1 dá o próprio N vezes E. Isso é igual a I vezes ΔT. Vamos olhar para a resposta para ver se tem alguma relação parecida com essa? Confere. Ah, professor, tem umas coisas meio parecidas aqui, ó, I ΔT, aqui também tem I ΔT. Mas eu estou vendo, professor, que em nenhuma resposta tem esse tal do N que você estava falando lá, que é o número de elétrons. Esse N aqui, professor, ele é um intruso. Então, esse N aí não está legal, hein, professor? O que eu faço com ele? Vamos pensar junto, então, agora. É aí que está o segredo da questão, tá? Bom, o que é o N? N é o número de elétrons. Como é que eu vou encontrar, professor, o número de elétrons que atravessou essa seção? Então, vamos fazer uma situação bem hipotética, tá? Olha só. Pensa só comigo, ó. Vamos supor que aqui estejam passando, por exemplo, 5 elétrons, tá? 5 elétrons atravessaram essa seção. 5, tá? Vou marcar para você então, ó. Número de elétrons, 5. Isso aqui é um exemplo para você entender a ideia, tá? Então, número de elétrons igual a 5. Marca para mim aqui então. Então, 5 elétrons são os que passaram ali. Tá bom, beleza. Joia. O que mais? Eu vou pedir para você supor o seguinte. Cada elétron aqui tem uma massa em não tem? Vamos jogar um valor para isso. Eu vou supor, tá? Isso está errado, mas só para a gente fazer uma conta, é uma aberração que eu vou falar para você. Vamos supor que cada elétron desse tem uma massa de 1 grama. É mentira, é muito menos que isso. Tá? Então, a massa de um elétron é 1 grama. Marca para mim aqui, hipoteticamente, né? Então, espera um pouquinho. Qual será, então... Olha, tá vendo aqui, ó? Qual será, então, a massa total em mão desses 5 elétrons? Tranquilo, professor. Se um elétron tem 1 grama, o total de 5 elétrons desse seu exemplo vai dar uma massa total de 5 gramas. Verdade, né? Olha que coisa interessante. O que acontece, então, na matemática, se você pegar a massa total dos 5 elétrons, que é 5 gramas, e dividir isso pela massa de um elétron só em mim, que é quanto? 1 grama. O que vai acontecer? Faz a conta comigo. Grama corta grama, o que sobrou? 5 por 1, 5, o quê? O que é esse 5 aqui, gente, nesse exemplo que nós estamos fazendo? Será que foi uma coincidência que esse 5 é exatamente o número de elétrons? Não, né? É uma coisa lógica, né? Se você pegar a massa total dos elétrons e dividir pela massa de um só, eu vou encontrar o número de elétrons, não é verdade? Pega outro exemplo, ó. Quando você pega um elevador, por exemplo. Vamos supor que dentro do elevador tem 4 pessoas de 80 quilos cada uma. Qual vai ser a massa total das pessoas? Bom, 4 vezes 80, 320 quilos. Se você pegar os 320 quilos, que é a massa total, e dividir pela massa de uma pessoa só, que é 80 quilos, vai dar quanto? 4. O que é 4 no exemplo? O número de pessoas. Ah, então quer dizer, professor, que o número de elétrons aqui eu descubro fazendo o quê? Exato, ó. Você vai descobrir o número de elétrons N, pegando a massa total dos elétrons e dividindo pela massa de um só. Olha que interessante. O que eu faço agora? Eu vou pegar esse N aqui, olha lá, o que é o N então? Você acabou de ver ali comigo, ó. É a massa total dividido pela massa de um só. Aí você continua a conta aqui, ó. Tá? Então, no lugar do N, você colocou Emão sobre Eminho, vezes E, igual a I vezes ΔT. Muito bem. O que você faz aqui agora? Aí você dá uma cruzadinha, porque aqui tem um escondido, né? Dá uma cruzada aqui, ó. Tchuc, tchuc. Emão vezes E vezes 1 dá Emão E. Igual a quem? Eminho vezes I ΔT, Eminho vezes I vezes ΔT. Olha aí, gente. Essa é a relação que você buscava. Emão E igual a Eminho I ΔT. Vamos ver que resposta é essa? Olha lá. Emão E igual a Eminho I ΔT. Alternativa A. Beleza, moçada? Tranquilo, então? Maravilha? Deu para entender? E se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar aí o seu like, tá bom? Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e bons estudos para vocês. Até mais.